Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Calfani, esse aqui é meu canal. Calfani Mimimi em cima do muro. Se inscreve, curte, me dá uma bola, fica sempre pelo canal, me procura, vai nas redes sociais e tal. Mentira, não tô em lugar nenhum, só tô aqui no YouTube muito mal, gente. Tá demorando pra fazer vídeo, eu sei. Desculpa, vai melhorar. Então, gente, o tema de hoje vai ser um pouco polêmico, mas vai ser interessante. Eu acho que no final a gente vai estar assim com um consenso de pensamento de coisas que já são bem consolidadas, tanto na história como naturalmente, de maneira empírica, a gente concorda. É que é basicamente o tema que eu vou falar, mas eu vou contextualizar. Que é o dividir para conquistar, né, cara? A gente sabe se foi Napoleão, se isso aí é Maquiavel realmente fala algo no livro e tal, mas ou se é bem anterior, já no Zona Sul, ou se é algo realmente natural, óbvio, empírico. Tipo, óbvio, é mais fácil você dividir para conquistar um grupo, em união, né? Até a evolução diz, né? Sempre ficar procurando um grupo, mas unidos somos mais fortes. Então é sempre importante você dividir, armar estratégias para dividir o seu adversário. Falando essa balela toda, então vou falar aqui alguns exemplos para a gente começar a fazer algumas provocações que no final a gente vai ver aonde vamos chegar. Primeiro, parada gay. Quando você ouvir isso, parada gay, você sabe o que eu tô falando? Porra, claro que sabe, cara. Todo mundo sabe. Porra, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sei se isso é geral que no Brasil todo tem, mas em diversas cidades no mundo inteiro, né, cara? Volta ali no meio do ano e tal. E quando a gente fala parada gay, e eu tô falando parada gay propositalmente, porque você não abre manchete de jornais, eu fiz até uma consulta bem fiz há 10 minutos atrás, para ver se, pô, será que isso ainda é muito usado mesmo? Porque eu achava que era, mas eu queria só ter tirado a dúvida. Ele tava no site do Globo, do Extra, então é um termo muito utilizado e eu vejo pessoas homossexuais que utilizam, entendem, falam dessa maneira e quando você fala, elas entendem o que você quer dizer, ok? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala parada gay, de cara, parece um erro. Como assim, de cara? Parece um erro? Não tá errado. Tá errado, porque desde o começo da parada gay, a gente sabe que a gente tá falando de gays e lésbicas. E as lésbicas simplesmente sumiam do termo. A gente considerava gays, lésbicas como gays, vamos dizer dessa forma. E hoje então não se fala que aí o LGBTQ+, e tal, onde a gente está trans, todo mundo, a gente está dando uma possibilidade, queer, não importa. A pessoa se sente à vontade para tal, ela vai participar do grupo. Então quando a gente fala de gay, se entende de maneira muito tranquila que a gente está englobando muita gente ali nesse grupo. Um grupo grande. Quando a gente fala de ditadura gaysista, que é muito utilizado pela direita, que é a ditadura gaysista, que você não pode fazer mais nada, é o politicamente correto, hoje é o Pink Money, é um monte de coisas ligadas à cultura gay, que já é LGBTQ+, mas hoje parada gay ou gay, essa palavra, ela une todo um grupo que tem muita afinidade, tem muita coisa em comum, desde preconceitos, locais, costumes, culturas muito específicas. Só a mesma coisa? Porra, eu não sou retardado, você também não é, gente. No século XXI, você achar que é tudo a mesma coisa, é uma burrice, entendeu? Mas é muito bom quando eles conseguem se reunir no gay, nessa expressão que reúne muita coisa. E não é à toa que dá dor de cabeça, até politicamente, mexer com qualquer coisa relacionada a esse tema. Porque existe uma coesão muito grande desses grupos que são diferentes, mas conseguem se agregar numa única expressão. É muito interessante, né? Que forma uma coesão. E graças a isso eles conseguem leis específicas. A sociedade está mudando muito por causa de certas expressões que acontecem. Hoje em dia um artista não pode sequer fazer uma brincadeira que é de mau gosto, ok, mas foi uma brincadeira que todo movimento vai contra. É muito interessante isso. E o que eu estou querendo dizer com isso? Devido a isso, é muito forte. Os gays juntos, unidos, se tornam fortes. Os gays, os LGBTQ+, todo mundo, por se unirem, se tornam fortes. Isso é importante. É isso que faz a mudança. Vou mudando o tema agora. O próximo, evangélicos. Ah, garoto, evangélicos. Deve ter muito evangélico que me assiste, ou não. Se tiver, deixa nos comentários.
Gente, olha só, não vou ficar falando de religiões específicas, nada do tema não, mas é só pra gente poder fazer um pensamento geral. De maneira chula e popular, a gente fala evangélicos ou o vulgo crente. Ah, pô, você é crente, no estado evangélico e tal. Por quê? Porque a gente, eles meio, no caso não foi a gente não, isso foi porque eu sou católico, entendeu? Mas não tenho nada contra não, gente. Mas eu percebo que isso é um movimento muito dos evangélicos de maneira geral nessa união. Tanto que você vê muitas coisas como, por exemplo, a Marcha para Jesus, que eu acho que muita gente conhece, né? Que é uma marcha que acontece uma data específica no ano, em vários países, que reúne igrejas de diversos segmentos evangélicos. E fala de diversos segmentos, você está falando, sei lá, pelo menos de maneira chula, né? Vamos dizer todo mundo, né? As igrejas neopentecostais, a gente tem diversos segmentos, um monte. São vários deles, as mais tradicionais, Batista, Testemunho de Jeová, luterano, presbiteriano, todo mundo está lá junto, entendeu? Se reúne na Marcha para Jesus. Existem outros eventos também. Mas tipo, tudo como evangélico, é tudo visto como evangélico. Principalmente por quem é de fora. Aí mesmo que é evangélico e crente pronto. A gente não está nem aí para pequenas segmentações que existem, entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque até na bancada, aquela famosa bancada evangélica, ou a bancada da Bíblia, se a gente parar para analisar, a gente vê que são várias religiões ali. Tem muitas religiões e igrejas específicas. Tem a Igreja Universal, tem a Assembleia, tem a Igreja do Poder de Deus. Deve ter algumas pequenas igrejas que também conseguiram eleger esses candidatos. Mas que se fala, se pensa e se agem como bancada evangélica. Mas por que isso? Por que dessa coesão? Porque se tornam fortes, poderosas. É muito difícil fazer alguma coisa quando a bancada evangélica é contra você. Se você está acompanhando o cenário político, você já percebeu isso já de algum tempo. A bancada evangélica é muito forte. E assim como eu falei que quando esse grupo todos se unem, em nenhum momento ficam questionando, reclamando, fazendo protesto, fazendo youtubers que ficam contra isso. Não, não pode. Eu sou só testemunha de Jeová e a gente não se mistura com fulano. Aqueles fulano de tal tão errados que falam que são evangélicos. E a gente sabe que dentro dos evangélicos existem diversas diferenças, segmentações. Talvez não seja a melhor maneira de se falar, não é a melhor maneira, né? O correto seria a gente entender todos os conceitos, as diversas religiões que existem ali. E até é muito diferente, né, cara? Sei lá, uma igreja Testemunho de Jeová, uma batista mais tradicional, mais ligada a certos costumes, comparada às vezes a uma igreja neopentecostal, onde você ainda tá uma mulher girando lá, alguém falando em língua, outro tirando, fazendo, exorcizando alguém. E acontece, a gente vê isso, entendeu? Então, cara, são muito diferentes, mas são coesas. E por serem coesas, fazem bancadas e são fortes, são poderosas. Isso é interessante, né? Agora eu vou chegar no tema. Eu adoro dar essas voltas malucas para falar do que eu queria falar desde o início. Então, gente, eu já tinha feito vídeos anteriormente, até no vídeo que eu tinha refutado a Lívia Zaut e tal, depois fiz uma resposta. Ela ficou meio irritada comigo, mas paciência, né? E depois eu parei de responder, cara, porque eu tento evitar ao máximo. Já tinha comentado isso muito anterior até essa briga, que eu não gosto dessa briga que fazem negros contra negros. Mas por quê? Porque tem que se unir? Porque, gente, é porque não é produtivo. Eu acho que isso não deveria ser prioritário. Pode até ser secundário. Que a gente faça uma união primeiro, consiga força, coesão, poder político, e depois a gente vai se segmentando, vai melhorando esse conceito. Ok, se faça, porque são diferentes mesmo. Mas em primeiro momento, essa briga não gera união, não gera força. E aí eu vou entrar naquela questão, que eu acho que alguns de vocês já ouviram, a gente vê isso como se fosse um assunto do movimento negro, que é uma mentira. É tipo dizer que você é negro, todo mundo praticamente é negro, a maioria da população é negra, e quando a gente vai pegar, o IBGE realmente confirma essa informação, mas quando a gente vai pegar e vai dar uma olhada, a gente vai ver que tem muitos pardos, e talvez os pardos seriam a maioria da população. E pardos é meio samba do crioulo doido, né, cara? Termo preconceituoso ou não, mas vamos lá. Então, tipo assim, por que eu tô dizendo isso? Porque o cara é pardo, mas o cara tem, sei lá, um cabelo mais liso, mais branco, ele teve uma miscigenação indígena, sei lá, um mameluco, um cafuso. Esse cara é negro, tu olha assim, pô, esse maluco não é preto não. E aquele ali, ele é negro? Aí tu olha assim, pô, a pele dele é bem escura, mas o cabelo é muito liso, essa mulher não é negra não. E aquele ali, não, isso aí é negro. Mas por quê? Porque a pele dele é bem escura e tal, tem cabelo raspado.
Então, tipo, a gente tenta colocar fenótipos que a gente adequa realmente como negro, e se não se tiver um pouquinho que fuja disso, a gente já joga para branco ou moreno, que é o mais fácil e é o mais casual. E existem pessoas, como por exemplo, eu não estou mais acompanhando o canal da Lívia Zarutti com afinco assim para poder saber, mas por exemplo, a Lívia Zarutti e algumas das pessoas vão fazer segmentações nisso, dizendo que existe o pardo, existe o A, existe o B, existe o C. E aí o que eu quero dizer? Primeiro vamos por parte. Na parte científica, existe essa diferença de raça? Não. Não, porra. Tem diferença de raça? Tem. Raça humana. Todos somos da raça humana, ok? Então por que tem diferença? Porque a gente vive num mundo social, né, cara? Talvez não num mundo perfeito, onde pudesse simplesmente falar raça humana. Então, a gente, como vive no mundo social, a gente vai acabar se segmentando, principalmente em etnias, né? E aí devem surgir pessoas brancas e tal, miscigenações diversas. Detalhes que eu vou falar antes disso aqui. É porque quando a pessoa é branca, ela é branca e pronto. Ninguém perde tempo nenhum para saber se ela é semi-branca, branquinho, brancona, se o albino é branco, se a pessoa de pele mais avermelhada é branca, se o pálido. Qualquer um. Branco é branco. Branco você não discute. Você não pode semi-categorizar. É tudo branco. Por quê? Porque a gente tem como conceito que o branco é bom. Então, já que é bom, poxa, por que não dar esse título de nobreza para a pessoa? Ela é branca, isso é legal. Agora, quando é preto, não, preto é ruim. Então a gente tem que tentar tirar, segmentar o máximo para tirar, para fazer o possível a pessoa não ser chamada de preta, de negra. Porque é ruim, cara, entendeu? É martirizar essa pessoa. Então você faz o possível, você segmenta o máximo para não falar que essa pessoa é preta. E uma característica física específica a gente não tem, entendeu? Tipo assim, os negros são muito diferentes, assim como qualquer raça, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem muita segmentação, teve muito cruzamento. Então vai ter aquele negro mais característico de fisionomia, talvez mais próximo do que aquilo que aconteceu de algumas regiões africanas, daquela região do Congo e tal. Mas hoje em dia você tem negros que basicamente não tem muitas características ligadas àquilo que foi naquela época. Como eu acho que é um pouco no meu caso, que eu tenho muita cor, ou seja, a tonalidade de pele bem escura, mas eu não carrego alguns traços que foram muito característicos de algumas regiões africanas. Alguns sim, outros não, porque eu percebo uma miscigenação. Isso acontece muito no Brasil, o que faz do Brasil bonito nesse aspecto. E aí chegam exatamente no ponto. Fazer essa segmentação e ter pessoas que sempre, por algum motivo ou outro, ou porque realmente pensam assim, ou porque tem algo por trás, fazem sempre segmentações nos negros. Os negros que eu falo é conforme o IBGE diria, ou conforme a gente tem essa visão mais ampla de que os negros são a maioria da população. Por quê? Porque socialmente a gente pega aquele grupão ali, ó, desse tamanho, gigantesco, que tem pardos, que são um percentual muito grande, só que pardo é um segmento que é quase que indefinido você saber o que é um pardo, né? E tem negros ali somados ali, somando isso tudo, dá a maioria da população brasileira. E por que se vê assim? Porque socialmente eles são mais excluídos, eles conseguem menos vagas de trabalho, eles são vistos como pessoas sem perfil, são mais marginalizados, são mais presos, são muito mais mortos. Então, como fica claro essa divisão, esse problema social que esse grupo sofre, se classifica eles como negros. Mas são negros? Sim, sem dúvida nenhuma, porque estão nesse grupo de exclusão que sofre problema. Ah, isso não teve a cor da pele? Tem também, mas não somente isso. É um conceito maior. E não dá para falar de cor da pele exatamente porque a gente tem histórias, e como eu falo história é porque tem casos normais, tipo assim, de negros albinos. Negro albino? Tem. Eu vou falar um negro albino bem interessante ali do a série Raio Negro de super-heróis da DC. Tem um Raio Negro onde o vilão é um negro albino. Você percebe todas as características, você vê a família dele assim em todo o contexto, todos negros, e ele por a falta de melanina branco, com pele toda branca, de características negras. Esse cara não é negro? Entendeu? Então simplesmente você falar que é a cor da pele, você não está sendo também muito verdadeiro. A gente fez essa convenção aqui no Brasil, de que está mais ligado à cor da pele, muito mais por causa do racismo do que pela lógica em si, né? Porque não tem uma lógica muito fechada nesse aspecto. É mais uma coisa relacionada à exclusão que foi gerada devido ao histórico de racismo
ao tempo que a gente demorou para acabar com a escravidão e tal. Então fazer esse grupão. Desculpa, gente. Quando esse pessoal perceber que esse grupão todo é negro, filho, fudeu. Fudeu por quê? Porque assim como o pessoal da parada gay, que não são gays necessariamente, mas se fazem unidos para conseguir o que precisam, para conseguir pressões, para chegar na política e mudar uma realidade social, assim como os evangélicos, que são totalmente diferentes, segmentos totalmente diferentes, costumes totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes, mas que se fazem unidos, mesmo sendo diferentes, para conseguir coesão, poder, bancadas políticas. O negro, que é muito diferente, diferente pra caralho em diversos aspectos, se fizer unido, se entender que é uma coisa só, a gente vai ter o poder para mudar o jogo. Tudo isso que a gente está vendo acontece porque a gente acredita numa desunião. A gente se vê menos negro do que é. A gente não pensa no negro como toda essa representação que fala muito de tudo aquilo que a gente sofre no dia a dia. Não só eu de negro de pele, negro retinto, mas eu estou falando de pessoas que sofrem exclusão natural, aquela exclusão que não é necessariamente aquela mais pesada, mas de você olhar para uma novela, algumas delas, e ver que você não está ali representado. E deveria, entendeu? Você vê uma propaganda e vê que você poderia estar ali representado e não está. As coisas estão mudando, é perceptível que estão mudando. Num ritmo lento, talvez. No mercado de trabalho, mais lento ainda. A gente ainda vê cargos de diretoria e gerência. Coloca aí no teu Google, procura, para ver o que você vai encontrar. Ou tinha até uma, que eu vou fazer uma referência, um vídeo antigo que eu fiz, e eu vi que o rapaz do Fala Tu Gari, acessa esse canal, vocês vão gostar. Ele até fez uma referência, colocou mulheres bonitas no Google, e aparece aquela listagem de imagens, coisas que eu tinha feito há um tempo atrás, e não tem mulheres negras, entendeu? Nem pardas, nem mamelucas, nem cafuzas. E você escreve em português, mulheres bonitas. E por que não tem? Porque você não é o padrão. Você faz parte da exclusão. É o que sobrou. Entendeu? Só que você, mesmo assim, fazendo parte do que sobrou, você não consegue entrar no grande grupo que poderia mudar as coisas. As pessoas preferem se segmentar. E quanto mais se segmentam, mais fracos ficam. E você nunca vai vencer uma guerra se você se divide. Porque é preciso dividir para conquistar. É por isso que os negros foram conquistados durante muito tempo e continuam conquistados. Porque as pessoas continuam se entendendo diferentes, em vez de perceberem como iguais, como pertencentes a um grande grupo, que esse sim pode fazer grandes reivindicações e mudar a realidade do contexto do país. Eu canso de ver, eu vi essa semana, um caso de racismo aconteceu na Itália, um jogador da Juventus, um atacante novo, só me esqueci o nome do rapaz, mas o caso ficou muito conhecido, que ele sofreu insulto racista do Cagliari, foi comemorar porque fez o gol e sofreu mais ainda, e não queria, já queria sair do jogo, achou que isso era um absurdo e tal, e ele foi rechaçado de diversas maneiras, E o que eu estou querendo dizer com isso, nesse aspecto? Ali ele está meio que isolado, porque eles são a grande minoria da população na Itália. Eles não têm condições de se unir para pedir algo. E quando você vai ver pessoas, comentaristas, grupos, mesas redondas falando desse assunto, não tem um negro sequer, porque o negro não consegue chegar lá. Então, o que eu estou querendo dizer é que sempre que acontece um caso de racismo ou alguma coisa referente a isso, ou qualquer coisa do gênero, a coesão do negro é tão pequena que até quem tem que buscar os direitos dos negros são pessoas brancas, porque a gente não tem negros com representatividade. E não tem negro com representatividade porque a gente não se faz uma coisa só, para ganhar força, para ganhar poder, para ter empoderamento, para ter voto e para ter voz. Então esse foi o meu recado. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. Estou fazendo bate-pronto, então pode parecer confuso alguma coisinha ou outra. Pode deixar os comentários, qualquer coisa eu refaço, respondo a pergunta se não é um problema. E eu queria só desabafar. Valeu, gente. Um abraço. Fui.